Então, usando uma dessas técnicas, ou, idealmente, uma combinação dessas técnicas, você deve ser capaz de elaborar uma lista muito mais refinada de tópicos de pesquisa específicos. Em outras palavras, passamos de uma área de interesse ampla para uma área de interesse de nicho até chegar a um tópico específico. E, com sorte, você conseguiu uma boa lista deles. 1. E o próximo passo é pegar essa lista, pegar esses tópicos e transformá-los em perguntas de pesquisa específicas. Agora, o objetivo de transformá-los em perguntas de pesquisa é, novamente, afunilar bastante, ser específico sobre, ok, então o que estamos realmente perguntando? Então, como isso se parece? Bem, deixe-me te dar um exemplo. Então, vamos supor que, por meio das técnicas que acabamos de discutir, um dos seus tópicos seja a confiança do consumidor em robo-advisors no Reino Unido, por exemplo. Então, se a confiança do consumidor em robô-advisors é o seu possível tema, você vai querer refinar isso ainda mais para um conjunto de perguntas de pesquisa específicas. E essas podem ser, por exemplo, 1. Quais são os principais fatores que influenciam a confiança do consumidor britânico em robô-advisors? E 2. Como esses fatores variam em impacto entre diferentes grupos demográficos? Então, perceba como passamos de um tema que já é bastante específico, a confiança do consumidor em robô-advisors, e com as perguntas de pesquisa, ficamos ainda mais detalhados. A gente pergunta, quais são os fatores que influenciam essa confiança? E, em segundo lugar, como isso varia entre os diferentes grupos demográficos? Ou seja, estamos sendo realmente muito específicos. Este é o tema e estas são as perguntas de pesquisa concretas. Então, você deve passar por esse processo para qualquer um dos temas que você tenha identificado. Liste o tema e, em seguida, escreva talvez 2 ou 3 perguntas de pesquisa, para que você fique realmente claro sobre o que, de fato, pode vir a ser o seu foco. Assim, quando você tiver uma boa lista de possíveis temas, temas bem específicos e suas respectivas perguntas de pesquisa, estará pronto para passar para a etapa final, que é avaliar as ideias de tema. Então, finalmente você tem uma boa, ou pelo menos espero que uma boa, lista de possíveis temas e suas respectivas perguntas de pesquisa. E agora é hora de sentar e avaliar essas opções de forma sistemática, para que você possa escolher o tema mais adequado. O segredo é fazer isso de forma sistemática, não simplesmente escolher, assim, de qualquer jeito, aquele pelo qual você se sente mais atraído, porque há considerações muito importantes que ainda não analisamos para avaliar qual é o melhor tema em potencial. Então, vamos dar uma olhada nisso. Para cada tema que você tem, você vai avaliá-los de acordo com os seguintes critérios. E eu sugiro que você crie uma planilha no Excel e atribua uma pontuação para cada uma dessas métricas, ou seja, para cada tema, dê uma nota para cada um dos pontos a seguir. Então, o primeiro é originalidade. Ou seja, esse tema é suficientemente original, pelo menos de acordo com os requisitos da sua universidade? Você vai atender aos critérios deles? Por isso é tão importante, logo no início, o primeiro ou segundo passo, entender os critérios da universidade. E também, as outras dissertações que você analisou devem te dar uma ideia dos requisitos de originalidade. A segunda coisa que você deve observar é a importância. Ou seja, esse tema é realmente significativo ou é só algo interessante de saber? Isso vai fazer diferença no setor em que está inserido? É algo significativo ou, na verdade, é só uma curiosidade intelectual? Novamente, a exigência por parte da universidade vai variar, e é por isso que é muito importante entender o que eles exigem em relação à importância de qualquer tema. O próximo critério a ser avaliado é a disponibilidade de literatura. Ou seja, existe literatura suficiente para embasar sua investigação? Mas não tanto a ponto de já estar saturado. O que você procura aqui é o ponto de equilíbrio. Você não quer algo tão radicalmente novo que não haja literatura suficiente para embasar uma revisão de literatura, que será uma exigência na sua dissertação ou tese. Então, você quer algo que não seja tão novo, mas também que não esteja saturado. E se estiver saturado, você vai precisar de uma justificativa muito boa para explicar por que o seu contexto específico faz valer a pena estudar o tema novamente. A próxima coisa a avaliar é o acesso aos dados.
Em outras palavras, você vai ter acesso aos dados de que precisa para responder às suas principais perguntas? Você vai conseguir obter as informações de que precisa? Muitas vezes isso é negligenciado e aí você segue por um caminho e acaba ficando realmente travado no meio da sua dissertação por conta de um problema de acesso aos dados. A próxima coisa a considerar é o acesso a recursos. Então, você precisa de coisas como equipamentos de laboratório, ou precisa de recursos adicionais, talvez até mesmo de um orçamento em dinheiro? Você vai ter acesso a isso? Pense em quais outros recursos você pode precisar para realmente conseguir realizar essa parte específica da pesquisa. Outra consideração é a sua capacidade de coleta de dados. O que quero dizer com isso é, se você vai fazer entrevistas, você tem as habilidades interpessoais necessárias. Você tem vontade de sentar e entrevistar pessoas? Isso é algo com o qual você se sente confortável? Da mesma forma, se você vai coletar dados quantitativos, você tem uma forma de fazer isso? Você tem os meios para realmente coletar as informações e os dados de que precisa? Diretamente ligado a isso estão as suas capacidades de análise. Então, você tem as habilidades necessárias para analisar os dados, sejam eles qualitativos ou quantitativos. E se não tiver, você vai adquirir essas habilidades? Você tem vontade de aprender a fazer análise estatística, de aprender a trabalhar com os números? Você tem interesse em aprender a usar softwares para análise qualitativa? Pense nessas limitações de capacidade que existem. E, mais importante, pense também na atração pessoal. Então, o quanto você se empolga com determinado tema? Resolver essa questão vai agregar algum valor à sua vida? Talvez isso agregue valor à sua carreira, caso você vá usar esse tema como parte de uma mudança profissional. Isso vai te ajudar a desenvolver uma habilidade que você sempre quis ou aprofundar um conhecimento que você desejava. Então, leve em conta também a atração pessoal. Isso é, basicamente, um componente geral. Depois de avaliar todas as suas ideias de temas de pesquisa de acordo com esses critérios, some os pontos e rapidamente você vai perceber quais são os seus 3 principais. O objetivo é refinar até chegar aos 3 melhores. Talvez você queira fazer uma checagem lógica nisso, ver se os seus 3 principais realmente são temas que você gosta bastante. Pegue então os seus 3 principais. E o próximo passo é desenvolver o que chamamos de elevator pitch. Ou seja, um resumo bem rápido sobre o que é cada tema, com a ideia de convencer alguém sobre ele. Ou seja, pense em convencer um possível orientador a aprovar sua pesquisa. Então, para cada um desses 3 principais, você vai querer desenvolver um elevator pitch. E um elevator pitch é basicamente um parágrafo cobrindo alguns pontos importantes, que vou explicar agora. A primeira coisa é, sobre o que será o estudo? Isso precisa ser apenas uma frase. O segundo ponto é, por que isso é original? Novamente, apenas uma frase. O terceiro é, por que isso é importante? Mais uma vez, só uma frase. E o quarto é, como você pretende responder a essa pergunta? Em outras palavras, qual é o seu desenho de pesquisa? Uma ou 2 frases, qualitativa, quantitativa, uma ideia geral de como você vai coletar e analisar os dados. Então, depois de fazer isso, você vai ter um parágrafo para cada ideia de tema de pesquisa, e esse parágrafo vai transmitir de forma muito concisa o porquê e o como de cada tema. Agora, o que você faz com esses pequenos parágrafos que você criou? Então, 2 coisas que eu recomendaria. A primeira coisa é pegar esse pequeno parágrafo e enviá-lo para o maior número de pessoas possível. Talvez alguns amigos e familiares, talvez alguns colegas de turma, alguns colegas estudantes, e peçam feedback sobre qual tema eles mais gostam. Por que eles gostam desse tema? O que torna esse tema atraente para eles? E eles veem, potencialmente, algum problema em relação à execução dessa pesquisa? Isso vai te dar uma boa perspectiva leiga sobre a pesquisa. Isso vai te dar uma ideia e algumas perspectivas de pessoas que não são especialistas na área. A segunda coisa que você pode fazer, e como uma pequena recompensa por ter assistido até aqui, é pegar o seu pitch de elevador e colar ele diretamente nos comentários abaixo deste vídeo, e nós vamos pedir para um dos nossos especialistas em pesquisa com doutorado, da GradCoach, te dar um feedback sobre essa ideia. Isso é algo pelo qual normalmente cobraríamos, mas vamos te dar totalmente de graça.
É só deixar nos comentários abaixo. Importante, por favor, tem que ser um pitch de elevador. Ele precisa cobrir os pontos que discutimos. Por favor, não coloque ideias mal elaboradas nos comentários. Então, faça essas duas coisas e você vai receber um feedback muito bom, que pode usar para aprimorar seu pensamento. Então, depois de receber esse feedback, reflita sobre o que tudo isso significa para você e tome uma decisão. Se você tem suas 3 melhores ideias e elas passaram por todos aqueles critérios que já discutimos, se você foi honesto consigo mesmo e fez o trabalho, é bem provável que as 3 sejam ótimas ideias. Então, escolha a que mais te atrai e siga com ela. Você não precisa duvidar disso. Você não precisa ficar se questionando. Se você fez, se você seguiu todos os passos, então deve ter uma ideia de pesquisa realmente sólida. Então, escolha e comece a trabalhar na sua proposta de pesquisa. Então, é isso aí, um processo de 7 etapas. O processo de 7 etapas que usamos com centenas de alunos no GradCoach, cobrindo como encontrar e escolher um tema de pesquisa realmente sólido para sua dissertação ou tese. Recapitulando as 7 etapas. A primeira etapa é obter um entendimento básico sobre pesquisa. Entenda do que se trata o processo de pesquisa. Compreenda a terminologia usada em pesquisa. A segunda etapa é entender muito bem os requisitos da sua universidade. O que eles exigem em termos de originalidade, em termos de importância, em termos de restrições, ética, etc. Depois de entender isso, a terceira etapa é identificar seus interesses gerais. Aqui, você começa do topo, com uma área ampla, nada específica de interesse. E o importante a lembrar aqui é que deve ser algo pelo qual você tenha curiosidade intelectual, mas não algo que seja emocionalmente carregado para você. Depois de identificar essas áreas de interesse mais amplas, você precisa passar a revisar dissertações anteriores e usá-las para entender como outras pessoas afunilaram esses temas em áreas de nicho. Então, você vai afunilar as coisas, passando do geral para algo mais específico. Depois de identificar suas áreas de nicho, o passo 5 é revisar a literatura. Dê uma olhada na literatura nessas áreas. Familiarize-se com o estado atual da pesquisa. Entenda o que está acontecendo. Compreenda quais são os principais argumentos. Entenda sobre o que há consenso e sobre o que há discordância. Então, depois de fazer isso, você pode começar a identificar tópicos de pesquisa específicos, claros e delimitados, além de perguntas de pesquisa, usando as 3 técnicas que discutimos. E, depois de identificar seus tópicos de pesquisa, você vai avaliá-los de forma sistemática usando os critérios que discutimos anteriormente e reduzir essa lista para os seus 3 principais. Peça feedback aos seus amigos. Receba feedbacks colocando o seu pitch de elevador aqui nos comentários, e então tome uma decisão sobre qual deles você vai seguir. Se você seguir esses 7 passos e dedicar o tempo e esforço necessários para fazê-los corretamente, não tenho dúvidas de que você vai sair com um tema de pesquisa sólido como uma rocha. E aí você pode começar a escrever sua proposta de dissertação ou tese. Aliás, nós já abordamos como escrever uma proposta de tese ou dissertação em outro vídeo, então vou deixar o link para ele aqui embaixo deste vídeo. E é isso aí, como encontrar um bom conjunto de ideias de temas de pesquisa. Por fim, como escolher um em 7 passos bem diretos. Como eu disse, fique à vontade para deixar qualquer comentário abaixo do vídeo, qualquer dúvida também. E o mais importante, se você já passou pelo processo e desenvolveu seus pitches sólidos de elevador, compartilhe nos comentários que vamos te dar um feedback gratuito sobre isso. Você também pode agendar uma consulta gratuita com qualquer um dos nossos especialistas em pesquisa com doutorado. Isso é muito fácil de fazer no site do GradCoach, e vou deixar um link para isso abaixo deste vídeo. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe um joinha pra gente, mostre um pouco de carinho pra gente e, se quiser, você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, o GradCoach TV. A gente tem muito conteúdo sobre dissertação e tese por lá. O mesmo vale para o blog do GradCoach, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. Então, por hoje, o GradCoach vai ficando por aqui.